Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Queria convidar meus colegas pastores. Nós queremos convidar o pai Paulo Ricardo Couto e a mãe Elisandra Tenedini. Querem apresentar a sua filha Adriele Tenedini Couto. Podem vir aqui. Olha só que legal. Queremos abençoar esta família, esta criança, em o nome de Jesus Cristo. Esse aqui nós já apresentamos, está com 6 anos agora. Como é o teu nome? Adriano. Adriano, que nome, hein? E Adriana, estão felizes? Aleluia. A Bíblia diz, graças a Deus, a Bíblia diz, querem dar algum testemunho, alguma coisa? Não? Queremos agradecer a igreja, queremos agradecer a Deus, né, por essa família maravilhosa, por todos os amigos e os senhores que estão aqui. E os senhores que estão aqui para nos alegrar nessa data. Está feliz, Adriano? Está ajudando a cuidar dela? É? Aleluia. A Bíblia diz que Jesus ele foi apresentado e consagrado no templo, e nós queremos fazer isso hoje à noite. Levante as mãos de vocês para cá. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que nossos filhos são um presente que Tu tem nos dado. Tu tem abençoado nossos irmãos, Senhor, com a Adriele, Senhor. Abençoa essa criança agora, guarda, cria para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa os seus pais, que eles dão o ensino da Tua palavra, Senhor, na criação da sua filhinha, Senhor. Também do seu filhinho. Abençoa eles, usa eles, capacita eles, Pai, na sabedoria do alto que vem de Ti, Senhor. Pois sabemos que a sabedoria humana, ela é limitada, mas a sabedoria que vem de Ti, Senhor, ela é eterna. Ela é para sempre, Senhor, na nossa vida. Por isso, usa o Teu servo, usa eles, Pai, capacitando eles cada dia para ensinar os seus filhos no caminho santo da Tua palavra. Abençoa também a Tua igreja, abençoa, Senhor, todos que estão aqui nessa noite, abençoa os pais, as famílias que estão aqui. Nós abençoamos e declaramos, Pai, toda sorte de bênção nas vidas de cada um, de cada família aqui representada essa noite. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Abençoa e guarda em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Eu, o Rubens e o Pedro, só neto agora. O Valdemiro, eu não sei, Valdemiro, não vou falar por ti. Parou, só neto também. Então Deus te abençoe com os netos também, Valdemiro. Que idade tem teus filhos? Ah, vai esperar ainda mais. Glória a Deus. Quantos tem netos aqui? Vamos ver, levante a mão. Diga, neto é benção, diga isso. Tira a energia que a gente não teve como pai. Que sobrou, né? Olha aqui que para vocês, olha. Vocês botar um quadro, uma lembrança da igreja. Deus abençoe vocês, sejam sempre bem-vindos. Toda glória ao Teu santo e bendito nome. Glórias ao Teu nome. Aleluia. O nome que é Maior que todo nome. Seja exaltado, Deus. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado.
Seja exaltado, seja exaltado, Seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim. A esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, Teu nome é vida, Jesus. é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Vamos declarar, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. seja exaltado, seja Deus, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, Senhor, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Te exaltamos nessa noite, Senhor. Te damos a glória, a honra e o louvor e toda a adoração. E oramos uma vez mais, Senhor, por aqueles que estão enfermos. Orando por aqueles, Senhor, que os pedidos nos chegam pelo celular, pelo WhatsApp aqui da igreja, Senhor. Também que chegam nas caixas e também chegam pela rádio. Ministramos a cura. Oramos por aqueles que estão em um hospital, esperando uma cirurgia talvez. Coloca a tua mão de poder nesse corpo, Senhor. Tu tens poder para curar, Senhor. Tens poder, Senhor, para restaurar todas as coisas. Da cabeça à planta dos pés. Nós declaramos saúde em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar nesta noite. Eu queria que você abrisse o texto bíblico de 2 Coríntios 9, 6 e 7 e 8. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, diga cada um, contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Eu achei muito legal a ideia de amanhã de tarde, neste encontro das mulheres, ter um brechó e os recursos desse brechó ser revertido para as casas lares. E eu acho que isso é de Deus. A Bíblia diz que nós devemos superabundar em toda boa obra. Eu creio que sempre nós podemos fazer mais. Amém, irmãos? E é interessante quando a Bíblia fala de contribuir. Deus ama quem dá com alegria. Nós temos a história bíblica de dois irmãos, né? Um deu com alegria e o outro não deu. Um deu resignado e o outro deu de boa vontade. Caim Deus rejeitou e Abel Deus aceitou a oferta dele.
E quando a gente lê um texto como esse, a gente fica pensando, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos dar voluntariamente. O verso 3 do capítulo 8 diz: porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Compungidos, forçados, não, digam todos, voluntários. Isso é muito importante. A oferta da minha vida, da tua vida, dos meus talentos, dos teus talentos, da minha capacidade, da tua capacidade, do tempo, dos dons, e também a minha oferta financeira e a tua, não deve ser algo obrigado, mas voluntário. Deus nos deu o que Ele tinha de melhor. Temos citado isso aqui e reiteramos nesta noite. Nos deu do seu melhor. O que Ele nos deu? Seu único filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é interessante que Jesus, Ele foi dado como o melhor de Deus, mas a Bíblia também nos ensina em João 15:13 que Ele deu o melhor. Ele deu a sua vida por nós. O que diz aqui? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E tem um homem na Bíblia que me toca muito, também te toca. O nome dele é Abraão. Ele é uma figura de Deus, o Pai. Ele também deu o seu filho. Então eu quero te convidar nesta noite a ofertar voluntariamente, como ensina a palavra de Deus, né? Cada um dê conforme propôs no seu coração, com alegria, com voluntariedade, não por tristeza nem por necessidade. Necessidade sempre haverá, né? Sempre haverá. Jesus disse: vocês vão ser sempre pessoas com necessidade. E o brasileiro sabe o que é ter necessidade, né? Às vezes eu fico olhando algumas manchetes de povos ricos. Às vezes eles ficam meio em crise porque entra uma dificuldade, porque eles não sabem o que é crise. Mas eu quero dizer que Deus está conosco, amém? Então eu quero te convidar a ficar em pé, pegar a tua oferta, o teu dízimo. E nós vamos estar cantando que Deus nos deu, um menino nasceu e um filho se nos deu. Mas pega a tua oferta, o teu dízimo, né? Que são duas coisas diferentes. Nosso dízimo é 10% da nossa renda, a oferta é voluntária, o dízimo também. Então pega aí, vamos orar. Senhor, mais uma vez nesse culto, nós consagramos nossas vidas a Ti. Nós consagramos esta oferta a Ti com alegria, Senhor, porque Tu ama aquele que dá com alegria. Tu deste Teu único filho e Ele deu a vida dele por nós. E nós nos unimos, Senhor, nesta noite e pedimos, Senhor, supre as necessidades financeiras do Teu povo no Vale dos Sinos. Repreendo o devorador, repreendo a mão do inimigo. Declara a bênção de Deus sobre as tuas finanças, sobre o teu negócio, sobre a tua empresa e o lugar que tu trabalha. E eu declaro que Deus toma o teu coração de paz e de fé, para que você tenha para ti mesmo e para abençoar os outros, em o nome de Jesus, amém. Enquanto cantamos que Deus nos deu o seu filho, pega a tua oferta e teu dízimo e coloque nessas colunas com alegria no teu coração, amém? O menino nasceu E um filho se nos deu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. maravilhoso. Glória ao Vai voltar, príncipe. Jesus. Glória ao príncipe da paz. Ele vai voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que
debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Vamos declarar o céu. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Vamos declarar: o céu começa. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. E a ti adoramos. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. 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 Te adoramos nessa noite, Senhor Jesus. Abre a tua palavra para nós, fala conosco. Queremos ouvir de ti, Senhor. Queremos aprender de ti ainda mais. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar. Gostaria que tu abrisse a Bíblia em Êxodo capítulo 14, verso 15. Tem tudo a ver com a palavra que Deus nos deu para o boletim desse mês. Aliás, se você não pegou ainda o boletim, você pode pegar. Não só para você, mas leve mais do que um, para estar evangelizando, convidando as pessoas, evangelizando e convidando as pessoas para estar em uma das reuniões. Diga a pessoa do outro lado: Deus tem mais para fazer ainda. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião muito abençoada, todos os pastores aqui da região, de Novo Hamburgo, Ivoti, Dois Irmãos e Sapiranga, e também aqui a cidade de Campo Bom. Nós somando todos os pastores que já estavam em exercício, os novos que foram separados, Estância Velha também, nós somos 16 pastores. E domingo, dia 28, vamos separar mais 2 pastores na cidade de Estância Velha, né? E já conversamos com o pastor Delmar há um bom tempo sobre isso. E então vamos ser 16, 17, 18 pastores. Então hoje nós estamos os pastores com as esposas. Tivemos uma manhã de comunhão, de oração. Foi muito bom e sentimos um liberar de Deus.
um liberar de Deus para esse novo semestre. Ontem à tarde, à noite, fui buscar a Deus e disse: Deus, me dá uma palavra para esse encontro. Deus, me dá uma palavra para esse encontro. E Deus falou comigo: não, vocês vão orar nesta manhã. Vocês vão estar orando. Então nós tivemos uma manhã de oração. E eu quero dizer para ti que Deus ouviu nossa oração. E Ele vai nos dar um semestre abençoado. Mas eu quero te convidar a continuar orando, amém? Toda segunda-feira à noite tem oração aqui. Una-te a esse grupo, vamos estar orando. Vamos estar buscando a Deus em oração. E é interessante que Deus não falou antes da oração, mas Deus falou depois desse encontro. Então eu quero meditar contigo nesta palavra. Disse a palavra de Êxodo 14, 15, né? Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ora, nesse momento na vida de Moisés, foi um momento em que eles estavam em uma situação saindo do Egito. E Faraó tinha permitido, depois daquelas 10 pragas, que é muito interessante também, outro dia podemos falar sobre como o inimigo, Faraó representa o inimigo, tenta nos seduzir com essas 10 pragas. E nessas 10 pragas é um ato do diabo contra a vida do povo de Deus, para que sempre o Faraó queria negociar, mas Deus não negocia, Deus sempre nos dá vitória, amém, irmãos? E eles estavam indo para a terra prometida, Deus tinha uma promessa para a vida deles, né? E lá em 1 Pedro diz que a fé é importante, diz que o amor é importante e também que as promessas de Deus são importantes. E eu creio que Moisés estava agarrado nas promessas de Deus. E ele foi usado por Deus e ele chegou no momento em que eles estavam diante do Mar Vermelho, né? E olhou para aquele mar e pensou: e agora? E ele foi falar com Deus. E Deus respondeu a ele e disse: por que clamas a mim? Me chama a atenção que ele estava clamando a Deus e Deus disse para ele: diga aos filhos de Israel que marche. Diga à pessoa que está ao teu lado: a igreja não pode parar de avançar e de marchar em direção ao propósito de Deus. Quer nas lutas ou não, quer nas dificuldades ou não, quer nos desafios ou não, a igreja tem que estar sempre caminhando. Sempre caminhando. E isso ficou forte no meu coração nesta manhã, quando orávamos, que Deus estava nos dizendo que cada cidade que nós temos trabalhado aqui, Deus está nos levando a não parar, a perseverar, correr com perseverança para o rumo e o propósito que Ele tem dado às nossas vidas. Podemos dizer que o tempo que a igreja tem na terra é uma peregrinação, é uma marcha, é uma carreira a ser desenvolvida. Jesus disse: eu sou a porta, mas Ele disse também: eu sou o caminho. Nós entramos por essa porta, mas tem um caminho a ser percorrido. Por isso a Bíblia nos ensina a desenvolver a vossa salvação com temor e graça. Por isso que a Bíblia diz: corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de nós estão. Foi o que Deus fez aqui. Deus queria que eles esquecessem o Egito. Deus queria que eles esquecessem a vida que eles levavam lá. Mas eles estavam com um desafio diante deles. Eles estavam com algo que humanamente era intransponível. Mas Deus sempre fala ao seu povo. Deus sempre traz a sua verdade ao povo. E esse momento histórico na vida do povo de Israel é marcante. Quem já viu aquele filme Os 10 Mandamentos? Eu tinha 14 anos de idade. Me levaram pela primeira vez para ver o filme Os 10 Mandamentos com Will Brynner. Quem viu esse filme com Will Brynner? Nossa, faz tempo isso. Gente, eu confesso a vocês, eu nunca tinha entrado num cinema na minha vida. Entrei pela primeira vez
Estava tão emocionado naquele dia até hoje que nem lembro o nome do cinema que eu fui. Eu sei que era lá em Porto Alegre, na Oswaldo Aranha. Mas quando aquele mar abriu naquela tela na minha frente, eu fiquei impactado. Eu fiquei impactado. E eu quero dizer para ti que nós temos situações na nossa vida, ainda na nossa marcha, que a mão de Deus virá sobre isso. E aquilo que é impossível a nós, Deus vai fazer. Antes de chegarmos no céu, Deus tem muito para fazermos. Mas nós temos obstáculos na vida. Mas nós vamos ouvir esta voz de Deus para nós: eu estou com vocês. Não desistam. Continuem andando. Mas é interessante, me chama a atenção 3 coisas aqui. Eles marcharam. Eles obedeceram. Mas com a presença de Deus. Com a presença de Deus. Estava eu e o pastor Pedro aqui sexta-feira de tarde no culto. E Deus falou uma coisa interessante ao nosso coração. Diz a Bíblia que Jesus, ouvindo a notícia da morte de João Batista, ele foi para um lugar deserto para descansar. E a multidão, ouvindo que Jesus foi para um deserto para descansar, seguiu ele. Ele foi por águas e o povo foi por terra. E quando ele chegou lá, o povo estava lá. Mas qual era a intenção de Jesus? Descansar. Por quê? Porque ele ouviu o quê? Que ele tinha perdido um amigo. Ah, pastor, mas Jesus era Deus, ele não sente. Não, Jesus também era homem. Ele era homem. E a Bíblia diz que ele, ouvindo isso, foi descansar. Mas aconteceu que num deserto, e depois de uma perda, Jesus viu que havia uma multidão de pessoas, 5.000 homens fora as crianças e as mulheres, e havia muitos enfermos ali. E ele fez uma coisa interessante. Os discípulos disseram: manda esse povo embora, já é tarde. E Jesus: não vou embora não, mande ele sentar. E alcançaram a Jesus 5 pães e 2 peixes. E ele abençoou aquilo. E disse uma coisa interessante, mais ou menos que nem Moisés assim, aqui. Ele disse para os discípulos: levantem vocês agora e deem de vocês a comer esse povo. Jesus estava ali. Deus estava com o povo de Israel naquele momento. Não importa a circunstância que venhamos nos encontrar, se a presença de Deus ou de Jesus estiver conosco, a vitória é certa. A vitória, e ali o Senhor ia diante deles. Se você ler a história do povo de Israel, tu vai ver que durante o dia tinha uma coluna de nuvem, e à noite, que guiava eles pelo caminho durante o dia, e à noite uma coluna de fogo, para dar luz e também aquecer eles. Então, de dia eles tinham uma coluna de nuvem, e de noite uma coluna de fogo, e assim eles tanto podiam caminhar de noite, como caminhar de dia. Agora, o que significava esta coluna de nuvem e esta coluna de fogo? A presença de Deus junto com o povo. Quando a coluna se movia, o povo ia atrás. Era um sinal da presença de Deus. E hoje nós temos algumas coisas que são sinais de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus, as circunstâncias, o Espírito Santo testificando no nosso coração, uma intuição do Espírito no nosso coração. Nós temos coisas que trazem a presença de Deus sobre nós: a oração, a adoração, a palavra de Deus e o próprio Espírito de Deus que mora em nós. Eu quero dizer para você e para mim nesta noite: não importa o momento que estamos, não importa o momento que vamos encontrar, Deus está conosco, e se marcharmos na presença dEle, teremos vitória. Nós não temos mais essa coluna, essa nuvem, e nem essa coluna de fogo que simbolizava a presença de Deus, mas agora nós temos
a promessa que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. E ele diz: eu vou subir e eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai guiar o meu povo. Uma das funções do Espírito, o Espírito não é fogo, o Espírito não é uma manifestação elétrica, o Espírito é uma pessoa. Ele fala, ele orienta, ele guia. Se você ler o livro de Atos, você vai ver o Espírito Santo dizendo: separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho proposto para ele. Nós vemos o Espírito Santo dizendo para Paulo: faça isso, faz aquilo. Para Pedro: faz isso, faz aquilo. O Espírito nos orienta, o Espírito Santo nos guia. E se você ler um pouco mais à frente, Êxodo 33, 14, esse texto é extremamente importante. Chegou um momento também da vida de Moisés que ele falou com Deus e ele recebeu essa resposta de Deus. Êxodo 33, 14. A minha presença, diga a pessoa do outro lado: a presença de Deus quer estar com o seu povo, e esta presença, não importa a circunstância ou a situação, nos traz descanso. Ah, isso é forte. Não é uma presença qualquer, gente. É uma presença que nos traz uma paz interior. Nos traz uma alegria interior. Uma paz, uma alegria e uma promessa, uma convicção interior que não depende das circunstâncias. Era tudo que Moisés precisava ouvir naquela hora. Que a presença de Deus continuaria. Diga a pessoa do outro lado: na tua caminhada de fé, não importa quantos anos de fé você tem, você pode contar com a presença amiga de Jesus, através do Espírito Santo, dele que mora em ti, e esta presença vai te encorajar, vai te renovar, vai te restaurar, vai te animar, vai te inspirar e vai dizer para ti o que é certo e o que é errado, e você vai acertar e vai chegar no alvo. Quantos querem essa presença na vida de Deus? Mas Deus falou para eles: marchem, mas não é de qualquer jeito. É marchar em cima que a minha presença está com vocês. Moisés aprendeu que a presença de Deus era tudo. Jesus também aprendeu. A tal ponto que ele nos ensina como igreja. Ele diz: sem mim. Viram que interessante? Jesus aprendeu isso. O que disse Jesus? Sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que entender que a presença de Deus nos leva a um outro passo, a nós vivermos na dependência dele. Se é uma coisa que nós aprendemos quando nós valorizamos a presença de Deus, é que ele vai transformando o nosso coração, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, de independente dele, e começa a nos levar a sermos dependentes de Deus. Não há nada melhor que na nossa peregrinação aqui na terra, nós nos tornarmos dependentes de Deus a cada dia, porque isso traz uma certeza no nosso coração: Deus cuida de nós. Deus cuida de mim, não é que diz aquele cântico? A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Só eu conheço. Eu amo a sua casa. Por quê? Porque na casa de Deus tem a presença, e quando a presença de Deus vem sobre nós, foi isso que nós sentimos nesta manhã de oração. Eu senti isso. Eu saí dali abençoado por Deus nessa manhã, com a oração de todos os irmãos que foram feitos ali. Nos leva a uma dependência de Deus. Deuteronômio 8. Deuteronômio. Que livro, né? Deuteronômio. E eu não vou repetir mais.
esse livro aí, que faz parte do Pentateuco, dos livros que Moisés escreveu. Capítulo 8, do verso 2 ao verso 4. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos. Para que Deus fez isso? Para humilhar o povo, para provar o povo, para saber o que estava no coração daquele povo, se eles iam guardar ou não os seus mandamentos. Aí diz o verso 3: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu nunca conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Vocês viram como Cristo citou o Antigo Testamento? Né? A Bíblia se completa, né? Apesar de ter sido escrita num período de 1000 anos, Jesus disse, não só de pão viverá o homem. Ele estava citando isso aqui. Mas de tudo que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Nunca, Deus está dizendo, nesses 40 anos, envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Quem aqui o pé incha no verão quando caminha bastante? 40 anos, não, o pé não inchou, gente. É um milagre. Sabe, pois, no teu coração. E não era estradas que nem hoje, e nem tinha carro, era a pé mesmo, e num deserto quente, e à noite frio. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. O que diz Jesus? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que ele tem? Vida em abundância. Essa vida em abundância representava Canaã, a terra de Canaã, abençoada por Deus. E hoje é a vida de Jesus em nós. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Nunca, diga para a pessoa do outro lado, nunca nesses 40 anos envelheceu a veste deles, nem inchou o pé naqueles 40 anos. E quem foi que mandou o maná ali para aquele povo? Deus. E quem deu a água da rocha? Deus. Tem um salmo maravilhoso que diz assim: então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Isto é milagre e provisão. Preste atenção nisso, querido e amado irmão. Quando nós andamos com a presença de Deus, Ele semeia no nosso coração dependência, e nós temos certeza que Deus vai se encarregar de cuidar de nós. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas, justiça, tudo, vida, bênção, serão acrescentadas. Mas era importante o deserto, porque o deserto nos humilha. O deserto nos leva a depender de Deus. Foi o que Jesus ensinou para os discípulos: vocês estão no deserto, mas vocês têm que aprender uma coisa, que eu sou capaz aqui nesse deserto de fazer milagres. Mesmo que eu tenha tido a perda de um amigo, agora não importa. Meu Deus existe, e esse povo veio aqui porque ele sabe que Deus existe, e vai acontecer milagres. Eu declaro nesta noite, não importa se você teve perda, se você se encontra no deserto, parece que nada vai mudar. Deus vai fazer algo novo. Senão nós vamos desistir. Nós vamos desistir. Nós vamos olhar e dizer: a terra é boa, a terra é maravilhosa, a vida com Deus é uma bênção, mas tem muita dificuldade.
Eu não quero essa vida. Não, eu quero essa vida. Porque é melhor estar na dificuldade com Deus do que no farto, no tranquilo, sem Deus. Amém, irmãos? Diga a pessoa do outro lado, não desista. Não pare. Persevere. Se você se sentir cansado, olhe para Jesus. Vê o que ele suportou, vê o que ele passou. Diz a Bíblia, pense no sofrimento dele, como ele suportou com paciência. Estou lendo o texto do nosso boletim. Suportou com paciência o ódio dos pecadores. E na perseverança que vamos alcançar a vitória em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém mesmo? O que diz Lucas, capítulo 22, verso 35? Glória a Deus. Lucas 22, verso 35. Jesus ensinando os discípulos a depender dele, de Deus. Verso 35 do capítulo 22 de Lucas. Ao seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-lhes porventura alguma coisa? E eles disseram: nada. Diga, quando estamos com Deus, na sua presença, e vivemos na dependência dEle, nada nos faltará. O Senhor é meu pastor? Amém, irmãos? Quantos podem dizer que isso é uma realidade na sua vida? Vale a pena depender de Deus. Os recursos, quando não temos, vem de Deus. A provisão, quando não temos, vem de Deus. A Bíblia diz que Ele é o Jeová Jiré, o Senhor provedor. Agora diga à pessoa do outro lado: creia na presença de Deus. Deixa Ele semear no teu coração dependência dEle, mas dê passos de fé. O povo poderia ter dito para Moisés: vai tu. Nós vamos nos entregar agora, o faraó vai chegar aqui, nós vamos dizer para ele: faraó, nos leva de volta. Não nos mate. Quando que um atleta que corre uma corrida é condecorado? Quando ele cruza a linha de chegada. Não basta você correr 90%, está no boletim, e você desistir quando falta 10%. Então, tem um hino muito antigo que diz assim: pela fé avistamos além de uma terra que brilha lá na frente. Quantos aqui creem que Jesus vai voltar e que nós vamos para o céu? Diga, tenha fé nisso. As promessas de Deus vão se cumprir. No mundo passais por aflição. Vão ter faraós, vão ter perseguições, vão ter dificuldades, vão ter mar vermelho, vai ter deserto, vai ter Jordão, vai ter muralhas de Jericó, vai ter um monte de coisa. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês também vão vencer. E ele disse: eu vou subir e vou preparar morada para vocês. Deixa a tua vida ser cheia do Espírito Santo aqui na terra. Tu vai viver com sabedoria e graça, e no final da tua vida tu vai desfrutar do galardão que Jesus subiu para te dar. É sério. Quando Cristo vier no juízo final, nós não vamos ser julgados por causa dos pecados, porque nós cremos, como diz, eles venceram e entraram por causa que eles creram no sangue e da palavra que eles professaram. Se com a tua boca confessar e no teu coração crer, tu é salvo. Nós vamos comparecer para receber o galardão. Viva para Deus.
fuja na hora da luta. Dê passos de fé. Eles nunca teriam chegado a Canaã se eles não tivessem caminhado. Por isso Deus diz: diga para esse povo fazer a parte deles, marcharem. Diga a pessoa do outro lado: não para, meu irmão, continua marchando. O que diz a Bíblia lá em Isaías 35:3? O que diz lá? Isaías, eu já ia citar 53, né, porque é tão gostoso 53 também, mas aqui é o 35:3. Quantos estão aqui nesta noite, digam amém. Vocês estão tão quietos, tão sérios. Olha a pessoa que está do lado, dá um sorriso e diga: Jesus não volta hoje ainda. Não sabemos. Não sabemos. 35:3. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Diga a pessoa do outro lado: fortaleça as tuas mãos. Não deixa ser frouxa. O que acontece com uma mão frouxa? Tudo que vem na mão dela, pum, cai no chão. Cai no chão. Não fica. O que acontece com joelhos vacilantes? Vai levantar? Cai. Vai levantar? Cai. O que Deus está dizendo para nós? Tem muito ainda pela frente. Não tenho mãos frouxas e nem joelhos vacilantes. Tenho firmeza em mim, confio na minha presença e tenho a minha dependência, e vocês vão avançar. Diga a pessoa do outro lado: tem mais nesse semestre ainda. Deus quer fazer mais ainda. Diga: há muita terra para ser conquistada. Diga: há muita gente para ser salva. Há muita gente para ser liberta. Diga: na tua família e na minha família tem muita gente para ouvir do Evangelho. Irmãos, vamos trabalhar. Josué foi um guerreiro, um homem de fé. Ele disse: até quando sereis remissos em passares para possuir a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos deu? Diga à pessoa que está ao teu lado: não seja incrédulo, nem medroso, nem vacilante, mas dê passos de fé. Creia que Deus pode salvar e libertar os cativos. Uma da tônica da nossa oração nesta manhã, de todos que oraram: Deus salva os perdidos, Deus salva os perdidos, Deus salva os perdidos. E eu quero dizer que Deus nos ouviu e Ele está salvando os perdidos da tua casa. Aleluia. Deus vai salvar os perdidos da tua casa. Deus está curando as pessoas. Deus está libertando os cativos. Deus está restaurando os casamentos. Aleluia. Mandamos embora hoje de manhã esse espírito imundo que quer destruir os casamentos. Fora em nome de Jesus Cristo. Os casais não vão se separar. Os casais não vão se separar. Eles vão se amar e vão manter firme a confissão que eles fizerem. E Deus vai restaurar todo e qualquer problema. E qualquer demônio que está aí está desfeito em nome de Jesus Cristo. Tem que crer. Isso é dar passo de fé. Isso aí é ter a mão sólida. Isso é ter o coração forte e os joelhos confiantes. Eu sei em quem tenho crido, diz o salmista, né? Eu sei em quem tenho crido. Diga a pessoa que está ao teu lado: creia, meu irmão. Tem muita gente que está aí no vale da decisão. E eu encerro essa pregação citando uma frase daquele nosso irmão que morreu por uma causa justa, que era um nosso irmão na fé, que foi o Martin Luther King Jr. Certa vez ele disse assim em uma igreja, num testemunho dele: bem, não sei o que vai acontecer comigo agora, mas temos dias difíceis pela frente, ele estava dizendo. Mas para mim realmente não importa, porque eu cheguei a um lugar onde Deus quis. E não me importa. Como todo mundo, eu gostaria de ter uma longa vida. A longevidade tem a sua importância. Mas não estou preocupado com isso agora, ele disse. Quero apenas fazer a vontade de Deus.
E Ele me permitiu subir e chegar nesse momento da minha vida. E Ele, lá de cima, eu enxerguei o que Ele quis e eu criei. E eu sei que Ele vai dar. Posso não chegar lá com vocês. Ah, que frase. Posso não chegar lá com vocês, mas eu creio que Deus deu. Ele disse. Mas esta noite quero que saibam que nós, como um povo, vamos chegar àquilo que Deus nos falou. E eu estou feliz dessa noite. Não me preocupo com coisa alguma. Não tenho medo de homem algum. Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Você conhece a história desse homem? A causa que ele lutou. E ele chegou. E venceu. Porque ele creu em Deus. Digo para a pessoa que está do lado: você está correndo a corrida da fé e vale a pena pagar todo o preço para chegar naquilo que Deus quer. Amém, irmãos? Olhe para a pessoa que está do teu lado, esquerdo, direito, atrás, e pergunte o nome dela e diga: eu vou estar orando para que Deus cumpra essa palavra na tua vida. Quantos creem nisso e querem mais disso? Amém, irmãos? Amém.